Nesse vídeo eu vou te ensinar como gabaritar o segundo dia do Enem. O meu nome é Agatha, eu sou estudante de Medicina da Federal e hoje eu vim aqui passar algumas dicas aí sobre esse segundo dia e como ir super bem no segundo dia de prova do Enem. Só pra avisar que eu tô aqui de frente pra rua, então de vez em quando vai passar carro, mas olha, relevem, tá? O foco é no conteúdo. Enfim, a primeira dica que eu tenho pra passar aqui pra vocês vai ser um pouco óbvio, tá? Mas o óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito. Você precisa simplesmente, assim, esquecer que existe calculadora na sua vida, pelo amor de Deus. Calculadora, assim, você pega a sua calculadora, você não precisa jogar fora, né? Porque depois assim, vai ser útil. Mas agora não. Às vezes eu me sabotava muito, assim, nessa questão quando eu tava estudando pro vestibular, porque eu pensava, a prova do Enem tá longe, eu tô em, sei lá, em maio ainda, entendeu? Lá pra frente eu sei resolver conta de mais, eu sei subtrair, eu sei dividir na mão, entendeu? Eu tô só ganhando tempo aqui na hora de estudo, porque eu tenho que estudar outros assuntos hoje, isso vai me poupar muito tempo. Você tá se sabotando. Isso vai fazer mal pra você, porque lá na prova do Enem, quando você pegar o simulado lá, nem precisa ser na prova do Enem, quando você chegar lá em setembro, que você for pegar uma prova... que você for pegar uma prova antiga pra resolver, não, beleza, agora eu vou deixar a calculadora de lado, eu vou resolver a prova aqui na mão. Aí você vai sentir como é difícil e como você vai demorar pra resolver a prova, tá? Porque quando você começa a resolver as contas ali na mão, o lápis, na caneta, você vai ganhando tempo, entende? Você vai ficando mais ágil, você vai também fazendo muitas contas de cabeça. Isso é até uma dica que eu vou dar daqui a pouco pra vocês. Depois dessa daqui, você vai começando a ganhar muita agilidade nessa questão, entendeu? E tempo é uma coisa que falta no Enem, então, pelo amor de Deus, não utilizem calculadora. A minha segunda dica aqui de hoje é essa questão da conta ágil. Por quê? Porque você vai ter que aprender que é muito mais fácil quando você pega uma conta daquelas que parece assim, um trambolhão daquelas do Enem, que o Enem, assim, às vezes nem é difícil a questão, é só que tem muita conta pra fazer mesmo, né? Ele gosta de fazer isso. Você percebe que quando você começa a quebrar os números, isso vai ficando mais fácil, tá certo? Então, se você pega um número muito alto, se você vai quebrando ele em partes e depois vai multiplicando por esse pra dar certo, quando é uma conta de multiplicação, você percebe que você ganha muito mais tempo aí nessa questão. Entendeu? Então, comece a fazer essas contas na mão, porque dessa forma você vai ativar o seu raciocínio lógico e ele vai fazendo isso automaticamente, entendeu? Ele vai quebrando isso. Peraí, mas eu vou dar um exemplo idiota aqui, tá? Mas vocês vão entender o que é quebrar que eu tô falando. 50. 50 vezes 100. Mas como é que eu posso dividir o 50? 5 vezes 10. E como é que eu posso dividir o 100? 10 vezes 10, entendeu? Aí assim você vai quebrando cada número, porque assim, o 50 e o 100 é fácil. Agora, se você pega um número muito alto, aí a coisa fica mais fácil pra você resolver, entendeu? Um número mais difícil, no caso, né? Vai ficando mais fácil pra você resolver. A minha terceira dica são as provas antigas. Não necessariamente você resolver um simulado ali, eu vou resolver um simulado no segundo dia do Enem. Não. O que eu tô falando pra você fazer é que assim, se você tem dificuldade mesmo no segundo dia de prova do Enem, eu aconselho você estudar essas matérias do segundo dia todos os dias. Agatha, então é pra eu estudar todos os dias biologia, física, química? Não, tá? Mas o que eu tô falando é que assim, não deixe nenhum dia passar sem estudar uma dessas matérias. Então, por exemplo, na segunda eu tenho que fazer lá o meu checklist lá do meu plano de estudo, eu tenho que estudar pelo menos uma dessas matérias, entendeu? Então eu tenho que ter visto ou biologia, ou química, ou física, ou matemática, no mínimo. Agatha, assim, beleza, biologia, química e física até vai, mas assim, matemática eu tenho muita dificuldade. Estude todos os dias, nem que seja meia hora, tá? Mas estude todos os dias. A dica que eu ia dar aqui pra vocês é em relação às provas antigas. Pegue questões antigas do Enem, nem que seja assim, um mini simulado de 20 questões e resolva, tá? Tente fazer ali umas 3 vezes por semana isso, tá? Mas resolva assim, nem precisa ser 20, pode ser 10 questões. Mas pegue essas questões e resolva da forma mais completa que você conseguir, tá? Lendo cada palavra, sublinhando cada palavra, anotando como é que você resolve uma questão do segundo dia. Você lê toda a questão, você lê o comando, na verdade você começa pelo comando mais enunciado, depois você lê o texto, né? Depois disso, você volta no texto, marca as partes mais importantes, extrai os dados. Como assim extrair os dados? Escreve do lado todos os dados. Mas tá no texto, não importa. Você vai organizar suas ideias, você vai colocar do lado ali, você vai escrever certinho, tá certo? Escreveu as ideias, volta pro comando. O que ele quer mesmo? Isso daqui. Aí você pensa na forma de resolver, tá certo?
E relacionado ali à questão de conta mesmo, né? Porque questão teórica não tem o que fazer. Você lê aquela... É a mesma ordem, você vai enunciado mais comando, texto e alternativas, tá? Marcando sempre as partes mais importantes, mas não tem muito mistério, né? Aqui é mais a questão das exatas mesmo, da parte mais matemática da coisa, né? Que envolve também física e química ali igualmente. Enfim, você vai fazer esse simulado e assim, você não vai só resolver as questões de modo bem resolvido, com calma, com cautela, pensando em todas as possibilidades para resolver cada questão. Você vai também corrigir essa questão, assim, ó, que, olha, a pessoa que tá do seu lado vai olhar, caraca, que correção, entendeu? Você vai pegar, você vai estudar o gabarito comentado de cada questão, você vai entender por que você errou, entender por que você acertou a questão, se o seu raciocínio realmente estava certo, se o que você pensou realmente estava certo ou foi no chute. Por que as outras estão erradas? Qual o motivo das outras estarem erradas? Você vai entrar lá e você vai ver qual que foi o índice de porcentagem de acerto de cada uma. E por que geralmente assim, ó, geralmente o Enem coloca uma pegadinha em cada questão. Você vai perceber que as que estavam erradas, né, e que estavam ali naquela pegadinha, que não estava certo na questão, mas estava ali relacionada à pegadinha, geralmente tem uma porcentagem maior que o pessoal assinala, né, porque caíram na pegadinha. Então você vai tentar entender qual que era a pegadinha por trás daquela questão, mesmo se você acertou. Ah, a pegadinha era essa aqui, eu saquei, entendeu? Isso vai, olha, vai fazer com que você evolua muito, mesmo que sejam poucas questões que você resolva. Então assim, você vai resolver 10 questões, resolve e corrige de forma bem feita, tá bom? Outra coisa, você precisa estudar e dominar os conteúdos e os assuntos que você tem dificuldade. Eu sei que é difícil porque assim, ó, eu, por exemplo, eu gosto muito de história, né? Eu aprendi a gostar de história no cursinho. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu odiava eletrodinâmica e eletromagnetismo. E, consequentemente, além de odiar, né, eu tinha muita dificuldade também, porque geralmente as coisas estão relacionadas, né? Pode ver, geralmente quem não gosta de matemática também tem dificuldade de matemática. Não é à toa, né? Essas duas coisas estão diretamente interligadas. Então, assim, beleza, eu odiava eletrodinâmica, odiava eletromagnetismo e também tinha dificuldade nas duas matérias, nos dois assuntos. Então, o que eu preferia? Eu preferia estudar história, um assunto de história que eu amava, ou estudar eletrodinâmica que eu odiava. É óbvio que eu preferia estudar história, entendeu? Por quê? Porque era mais cômodo pra mim. Da mesma forma que, por exemplo, você estudar uma matéria que você gosta, é muito mais cômodo do que estudar aquela matéria que você odeia, não é mesmo? Só que você tá se sabotando, de novo, entendeu? Você precisa, a sua aprovação está na sua dificuldade. Presta atenção nessa frase. A sua aprovação está na sua dificuldade. Então não deixe de estudar os conteúdos que você tem dificuldade. Você precisa preencher essas lacunas para que você consiga evoluir no número de acertos, entendeu? Até porque, às vezes a gente está resolvendo ali a prova do Enem, até quando a gente está um pouco mais avançado ali no conteúdo. E o que acontecia comigo? Eu percebia que eu continuava errando o mesmo número de questões. Mesmo estudando mais, mesmo sabendo todos os assuntos, mesmo já tendo estudado todos os assuntos. Mas a questão era que eu estava errando os mesmos conteúdos na prova. E eram conteúdos que geralmente tinham uma alta incidência. Quando eu percebi isso e eu voltei nesse conteúdo e estudei e dominei aquele conteúdo, mesmo já tendo estudado, porque estudar é diferente de dominar, aí eu aumentei meu número de acertos. Essa é a importância do estudo de dificuldade, entendeu? Essa é a importância de você estudar aquelas matérias que você não domina ainda. E a minha última dica, esteja sempre revisando as fórmulas e as teorias do segundo dia da prova do Enem. Por quê? Porque é muita fórmula, é muita teoria, mas ao mesmo tempo, não é. Sinceramente, se você pegar todas as fórmulas de matemática, eu acho que assim, ó, uma folha 4, frente e verso, você mata, entendeu? Só que assim, é fórmula. Então, se você tá começando agora, não se assuste, mas é possível, entendeu? Então, assim, saiba de cor todas as fórmulas. Pelo amor de Deus, não vai tentar, ai, mas eu não preciso de fórmula, eu sei deduzir lá na hora, filho. Tempo é aprovação. Tempo também é aprovação, entendeu? Você precisa resolver a prova do Enem a tempo. Não adianta saber resolver todas as questões se você resolver a prova em 10 horas, entendeu? Das 5 horas, eles já estão recolhendo a sua prova, você não tem escolha, entendeu? Então, tempo também é aprovação. Então, não, entendeu? Tire essa ideia da cabeça, pelo amor de Deus. Decora as fórmulas, decora as teorias e vá com tudo decorado, revisando toda semana para que isso fixe na sua cabeça, tá certo? Então, quanto mais revisão, melhor. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal e me siga lá no Instagram. Foi isso, bons estudos!